Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao meu canal. Meu nome é William Menezes e hoje a gente vai abordar aqui um assunto muito legal dentro do .NET, né? Que é o link, tá? Então, vamos entender, né? Um pouquinho o que é o link, né? E algumas especificidades sobre esse carinha. Mas, primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de pedir, do fundo do meu coração, que você deixasse o joinha aí no vídeo, tá? Curtisse aí o canal, se inscrevesse no canal, na realidade. E eu espero que o conteúdo que eu esteja trazendo aqui seja útil para você, beleza? Mais uma coisinha, esse vídeo aqui ele é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou criar sobre link, tá? Então, essa aqui é a parte introdutória, onde a gente vai aí trazer assuntos teóricos mesmo de como o link funciona, por que ele chegou até aqui e tal. E para nivelar, né, para quem realmente está começando aí a entender, a trabalhar com o link, para que tenha aí uma base para saber realmente como esse recurso funciona, tá bom? Bom, sem mais delongas, o que é o link? O link nada mais, o link, né, ele é um acrônimo aqui, tá? Para Language Integrated Query, tá? E essa partinha aqui eu tirei diretamente da documentação lá da Microsoft e explica o que é o link, né? Que ela fala que é um conjunto de tecnologias com base na integração de recursos de consulta diretamente na linguagem C Sharp, tá? É, ele comentou aqui, ó, recursos de consulta, tá? Quando a gente pensa em, por exemplo, uma linguagem de consulta, a gente associa, assim, a maioria das pessoas associam diretamente, por exemplo, com o SQL Server, com o Oracle, que tem lá as suas linguagens de consulta, né? O SQL Server com TSQL, se eu não me engano, e o Oracle com PLSQL. E o Link, ele veio para resolver realmente é, essa discrepância, vamos dizer assim, que tem de cada vez que eu quiser fazer uma consulta em determinadas fontes de dados, eu ter que usar uma linguagem específica para poder consultar aquela fonte de dados. Assim, a gente pensa em Oracle, que é aquele server, mas tem outras fontes de dados também, como por exemplo XML, tá bom? E o link, basicamente, a gente vai escrever da mesma forma, ou seja, a gente vai utilizar os recursos da linguagem mesmo C Sharp ali, né, do link, dentro da plataforma .NET. Então a gente vai escrever isso de uma única forma e ele funciona exatamente da mesma forma, vamos dizer assim, para todas as nossas bases de dados, tá? Aqui eu coloquei um outro quadrinho falando que como as consultas geralmente são feitas, né? Então, geralmente elas são expressas com caracteres mesmo, a cadeia de caracteres, e elas não têm verificações, por exemplo, em tempo de compilação, que é o caso do C Sharp por ser fortemente tipada, e suporte ao IntelliSense, que é aquele recurso que ajuda aí a gente digitar código um pouquinho mais rápido e a entender o que está dentro ali das nossas classes, etc. É só um resumo, mas o IntelliSense tem mais coisas, tá? Então, o que eu comentei tem a necessidade de se aprender uma linguagem de consulta, tá? Eu dei o exemplo aqui do SQL, mas, por exemplo, se a gente fosse consultar qualquer outra fonte de dados e ele tivesse uma linguagem específica de consulta, eu teria que aprender aquela linguagem. Utilizando o link, a gente se mantém sempre em utilizar os recursos do link, aquilo que o link oferece de uma forma só. E se eu consultar, por exemplo, um XML ou se eu consultar, por exemplo, um SQL Server, só vai mudar a minha fonte de dados, mas a forma como eu escrevo a consulta não muda, tá? E aqui eu trouxe algumas vantagens, né? A gente tem uma sintaxe unificada, foi isso que eu comentei, escrevo de uma forma só, independente da fonte de dados que eu estiver utilizando. Verificação de tipo, né? No tempo de compilação, ou seja, se eu estou fazendo uma consulta lá, por exemplo, em uma base que me retorna só string, não tem como eu utilizar recursos, por exemplo, como se eu estivesse trabalhando com uma base de dados que me retorne só números, tá? Então, ele tem já esse suporte aí que ajuda a gente a verificar tipo em tempo de compilação mesmo ali, tá? Suporte ao IntelliSense, tá? Então, o recurso lá do que a gente vê, por exemplo, se eu tenho uma classe com uma propriedade lá, nome, eu consigo digitar, por exemplo, a minha classe, ponto, o nome da minha propriedade, que já aparece lá no IntelliSense para mim, para autocompletar e etc. E a outra vantagem aqui é uma sintaxe unificada, independente da fonte de dados que eu estiver utilizando, né? Então, eu já abordei esse assunto aqui com a gente. Beleza, vamos lá. O link aqui ele tem algumas especificidades bem legais. É importante a gente ter na nossa mente aqui o que ele precisa para funcionar. Então,
o link ele consiste em três operações na realidade, né? A gente tem aqui, né, a, a fonte de dados, a criação de uma consulta e a executar realmente essa consulta, tá? Então tem três partes ali que a gente tem que se atentar. No dia a dia isso, é claro que acaba passando despercebido e a gente faz no automático. Mas para quem está começando é bom realmente entender como isso aqui funciona. E vamos lá, vamos comentar. O que seria uma fonte de dados, né? Pode ser um banco de dados, um XML, um JSON, uma lista, um array, tá? Tudo isso a gente consegue trabalhar com link, mas ele precisa ter aí uma implementação da interface do C Sharp, do .NET, desculpa, que eu vou mostrar para vocês logo à frente, tá? Então, beleza, a gente tem aqui a nossa fonte de dados, aí a gente tem a criação da nossa consulta, que seria mesmo a gente digitar a nossa consulta link. Nós vamos ter aí um monte de aulas práticas, né? Então, vamos conseguir entender realmente como que funciona a criação de uma consulta com link, tá? E a criação da consulta, né, ela está diretamente aqui ligada com o tipo de execução que a gente faz com o link. Que a gente pode ter aqui uma execução adiada e também uma execução imediata, tá? E como que é isso, né? Como que funciona isso aqui? Eu comentei um pouquinho aqui, ó. A variável armazena apenas os comandos de consulta, tá? Na execução adiada. E a execução real da consulta é adiada até que você itere sobre a variável. Nós vamos ver aí quando a gente estiver nas aulas de introdução de link que eu escrevo a nossa consulta, tá? Mas não necessariamente eu tenho os dados daquela consulta ali no momento que eu associo isso a uma variável. Lá eu só tenho uma referência realmente aos comandos da consulta e quando eu realizar uma interação sobre ela, no exemplo a gente vai utilizar um for each, é aí que realmente ela executa a consulta, né? E traz aí os dados que a gente necessita da nossa fonte de dados. Beleza, e nós temos também aqui a execução imediata, tá? Que é basicamente o contrário disso aqui. Eu escrevo a consulta e já uso algum tipo de função ou mecanismo lá. Ele já traz a informação que eu quero para mim, armazenando ela em cache ou colocando ali na memória na nossa variável, né? Que a gente está declarando ali para receber esse valor. Então, existem alguns métodos aqui que forçam a execução imediata. Por exemplo, o first, o max e o sum. Nós vamos aprender o que é cada um desses aqui. Não se apeguem a isso. E também aqui para forçar a execução imediata temos alguns outros métodos aqui, que é o toList e o toArray, tá? Beleza. Então já entendemos aqui que a execução ela pode ou não ser feita na hora que a gente escreve a nossa consulta ali. Beleza, e agora vem aqui uma parte importante, né? Como eu sei que eu posso executar uma consulta link? Na documentação lá, eles falam que a gente tem que implementar uma interface genérica IEnumerable de T, certo? Ou uma interface derivada, né? Seria uma interface derivada. Por exemplo, no .NET tem uma que chama iCarable, tá? Que ela herda aqui desse T. Essa seria uma interface derivada. E esses são chamados de tipos passíveis de consulta. Ou seja, quem implementa essa interface IEnumerable aqui, ele está, vamos dizer assim, habilitado para ser consultado com o link. Beleza? Vamos lá. Aqui eu trouxe mais um modelinho aqui para a gente entender o que tem aí dentro do link, né? Então aqui a gente tem o link e nós temos duas formas aí basicamente de se trabalhar com o link. A gente tem o link baseados em métodos de extensão, tá? E tem o link de expressão, sintaxe de expressão de consulta, tá? Então essa sintaxe de expressão de consulta ela é muito parecida com o SQL. A gente utiliza aqui o from, where, select, tem o group, o join, order by e por aí vai, tá? E a gente escreve realmente é bem parecido com SQL. Se vocês já estudaram SQL, vocês vão ver que parece bastante. E nós temos aqui também baseados em métodos de extensão. E basicamente é o mesmo nome aqui, o where, só que a gente recebe mais algumas funçõezinhas aqui, ó. First, last, group by, order by. Tem mais um monte de funções de sintaxe de consulta. Tem o take, tá? Tem o select, select many. E nós vamos aprender aí uma série de comandos link aqui, tá? Com sintaxe baseada em métodos. E também na parte introdutória aí dos nossos vídeos nós vamos ver aqui o link, tá? Com sintaxe de expressão de consulta, tá? Beleza, gente. Já temos aqui uma base muito boa para começar a realmente criar consultas no link, né? Vimos aqui o porquê que ele foi criado, né? O que ele veio para facilitar. Entendemos aí algumas
especificidades realmente para se trabalhar com o link. E vimos aqui uma dependência realmente que a gente precisa para trabalhar com o link. E um spoiler aqui, alguns métodos, né? E algumas funcionalidades que a gente tem aí dentro do link, tá? Bom, primeiramente é isso, pessoal. Não deixe de acompanhar aqui porque vai ter mais vídeos sobre isso. Essa foi só uma parte introdutória. Eu vou criar uma playlist realmente pra gente trabalhar com o link e entender alguns recursos dele, tá? Não deixa de dar o joinha, de se inscrever no canal. Não se esqueçam aí, qualquer dúvida, poste aí nos comentários, vamos trocar ideia. Se por acaso eu falei alguma coisa errada também, joga aí nos comentários, vamos trocar ideia que a gente corrige, tá bom? E não tem problema, eu espero do fundo do meu coração estar ajudando aí alguns de vocês, beleza? Então valeu, até a próxima e tchau!